uma menina bem difícil de esquecer. Você sabia que seu Jorge dormiu nas ruas por 7 anos antes de virar um astro? Mas o que você não imagina é que depois da fama, ele não foi o único a enfrentar esse destino cruel. De mansões de milhões a viadutos gelados, de aplausos ensurdecedores ao silêncio das madrugadas vazias, estrelas da Globo, do SBT e da música brasileira que você amava ver na TV acabaram perdendo tudo. E adivinha? Alguns deles estão nas ruas hoje mesmo, enquanto você assiste este vídeo. Neste vídeo, você vai descobrir como 22 famosos brasileiros caíram nessa armadilha devastadora, incluindo atores de malhação, cantores de sucesso e até um ganhador do BBB. Vamos revelar o que a mídia não mostra sobre o lado sombrio da fama. Preste atenção na história número 12. Esse caso vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre as celebridades que admira. Dá o like, ativa o sininho e vamos mergulhar nos bastidores mais chocantes do entretenimento brasileiro. Vamos começar falando sobre Guta Stresser. Quem aí lembra da Bebel, de A Grande Família? Que eu pego firme. Mais pra direita Pra onde? aqui. Durante 14 temporadas, Guta Stresser deu vida a essa personagem icônica, uma das mais queridas da TV brasileira. Foram anos de risadas, sucesso e um salário que, embora ela diga que não era lá essas coisas, sustentava uma vida confortável. Mas em 13 de junho de 2022, um diagnóstico mudou tudo: esclerose múltipla. De uma hora para outra, Guta viu portas se fechando. Os convites para atuar rarearam e ela começou a se sentir perdida. Ela mesma abriu o coração sobre isso. Eu cheguei a pensar, tipo assim, não tenho mais utilidade pro mundo, sabe? Porque o que eu vou fazer? Eu só sei fazer isso. Eu só gosto de fazer isso. Para piorar, Guta já tinha gastado uma grana preta tentando tratamentos para engravidar, sem sucesso. O dinheiro que ela ganhou na Globo foi escorrendo entre os dedos, investido em projetos que não deram certo. Em 2023, a situação apertou de vez. Ela não conseguiu pagar o imóvel onde vivia e o lugar acabou indo a leilão. Imagina perder sua casa assim depois de tantos anos brilhando na TV? Hoje, aos 52 anos, Guta batalha para se reerguer no teatro, mas o glamour de antigamente ficou para trás. É daqueles casos que mostram como a vida não perdoa nem quem já foi um ídolo. Será que ela merecia um apoio maior depois de tanto sucesso? Deixe a sua opinião aí nos comentários, porque eu quero saber o que você acha. Seu Jorge. Essa aqui é daquelas histórias que parecem filme de superação, só que real. Seu Jorge, o mestre da MPB e ator de filmes como Cidade de Deus, não teve uma infância fácil. Ele começou a trabalhar aos 10 anos para ajudar em casa. Mas a vida ficou ainda mais dura quando, em algum momento dos anos 80, perdeu um irmão numa situação trágica que despedaçou a família. Sem chão, seu Jorge acabou nas ruas, onde viveu por 7 anos. Sério, 7 anos enfrentando o frio, a fome e todas as dificuldades que a gente nem imagina. Mas o talento dele não se apagou. Enquanto lavava roupa na casa de uma tia, ele percebeu que tinha uma voz única e uma paixão pela música. No teatro, ele encontrava um teto para dormir e uma chance de sonhar. Ele conta: decidi não trabalhar de carteira assinada. E isso foi um problema. Mas eu briguei pelo meu sonho com dignidade, sem desanimar. No fim dos anos 90, a maré virou. Seu Jorge explodiu como artista e hoje fatura cerca de R$500 mil por mês, com uma carreira que inspira milhões. De morador de rua a ícone. O que você acha que deu a ele essa força para virar o jogo? Me conta nos comentários. Quem nunca ouviu um hit do latino e saiu cantando por aí? Num golpe de olhar, ganhou meu coração, mas eu não... O cara dominou as paradas nos anos 90 e 2000 com músicas que grudam na cabeça até hoje.
Mas, por trás do sucesso, a vida dele teve capítulos bem sombrios. Quando criança, depois do divórcio dos pais, a mãe dele foi para os Estados Unidos e Latino ficou com o pai no Brasil. O problema? Eles não tinham onde morar. Os dois acabaram vivendo embaixo de um viaduto, enfrentando a rua de verdade. Imagina só, um menino que depois virou estrela, lavando carros e lustrando sapatos para comer, usando até entorpecentes para enganar a fome. Anos depois, com a fama, parecia que tudo ia ficar bem. Mas o vício em jogo virou o calcanhar de Aquiles dele. Latino confessou: Eu perdi uns 5 apartamentos, eu tinha uma redezinha de táxi, uma loja de games, perdi também, tudo foi queimando. Então eu perdia daqui, perdia dali. Puta. E todos os lados, e fazia aposta na época de futebol, de jogo. Ou seja, o jogo era minha, vamos dizer, minha cocaína. Nunca fui viciado em droga. Mas sua droga Graças era o a Deus. jogo. Era o jogo. Quebrei, mas assim... Eu perdi uns 5 apartamentos, uma rede de táxis, uma loja de games. Tudo fui queimando. O jogo era a minha cocaína. Ele nunca se afundou em drogas, mas as apostas, em futebol, cassinos, o que fosse, levaram embora uma década de carreira. Uma dívida gritante de R$ 949.626, com a Justiça Federal, quase colocou a mansão dele em leilão. Hoje, ele ainda faz shows e tenta se segurar, mas o passado deixa marcas. Será que o jogo foi o único culpado? Ou ele podia ter pedido ajuda antes? O que você acha? Me conta aí nos comentários. Cristina Mortágua. Nos anos 90, Cristina Mortágua era sinônimo de sensualidade e sucesso. Capas de revistas masculinas, desfiles no carnaval, papéis na TV. Ela brilhava como poucas. No auge, recebia mais de R$30 mil por mês, só de pensão para o filho, além do que faturava com a carreira. Mas em 2023, ela reapareceu nas manchetes com uma realidade bem diferente. Cristina expôs problemas familiares, depressão profunda e até agressões que sofreu, mostrando que a vida dela tinha virado um caos. Naquele ano, ela vivia num apartamento sem eletricidade por falta de dinheiro para pagar as contas. A situação mental dela estava tão frágil. Eu falei assim, gente, eu não quero me matar, eu preciso de ajuda, porque tá insustentável. Aí eu procurei que Cristina chegou a forjar a própria morte nas redes sociais, depois de pedir ajuda. No passado, ela já tinha sido presa por surtos. Porque a minha mãe não aceitava a minha depressão. O apartamento é dela e eu sou a intrusa aqui, eu tenho que ir embora. E agora dizia que logo não teria onde morar, talvez indo parar num abrigo. De diva dos anos 90 para esse cenário, é uma queda que choca qualquer um. Será que a fama cobra um preço alto demais de algumas pessoas? O que você acha que ela precisava para sair dessa? Conta aqui nos comentários. Agora, vamos para o Nordeste, onde o forró mandava o tom, e Marconi Tomé, também conhecido como Marconi Brasil, era o cara do momento. Nos anos 2000, ele lotava shows, fazia a galera dançar e enchia os bolsos com uma grana que parecia não ter fim. O palco era dele, e o sucesso vinha fácil. Até que um inimigo silencioso entrou em cena. Os entorpecentes. Marconi se deixou levar pelo vício, e o que era uma vida de rei virou um castelo de cartas desmoronando. A carreira, que já foi tão vibrante, saiu dos trilhos. O dinheiro acabou, os shows rarearam e o patrimônio que ele construiu com tanto suor foi embora. Em meados de 2015, veio o golpe mais duro. Marconi foi encontrado vivendo na Cracolândia, em São Paulo, um lugar que é o oposto de tudo que ele representou no auge. Mas a história dele ganhou um respiro. Em 24 de maio de 2015, ele apareceu no Domingo Show, com Geraldo Luiz, contando que não via o filho há 7 anos e mostrando um lado humano que comoveu muita gente. Esse momento virou até livro, mas o caminho para sair do fundo do poço ainda é longo. Será que o vício foi o único vilão aqui ou faltou alguém para estender a mão? Me diz o que você acha nos comentários.
Agora vamos falar sobre uma história que parece coisa de novela, mas é pura realidade. Nos anos 90, Aleph Del Moral era um rostinho conhecido nas telas da TV brasileira. Ele brilhou em Vamp, aquela novela que misturava humor com vampiros e que todo mundo parava para assistir. O cara tinha talento, carisma e uma carreira promissora pela frente, além de outros papéis em novelas e filmes que mostravam que ele podia ir longe. Mas aí, a vida resolveu virar o jogo dele de cabeça para baixo. Aleph começou a ouvir vozes, a enxergar coisas que não existiam. Era a esquizofrenia entrando em cena, silenciosa e avassaladora. Ele tentou lutar, mas os sintomas foram ficando mais fortes e o trabalho, que era o sustento dele, começou a escapar pelos dedos. Em 22 de julho de 2015, aconteceu algo que chocou quem conhecia a história. Aleph saiu de casa em Macaé, no Rio de Janeiro, dizendo que ia encontrar um conhecido que, supostamente, ia ajudá-lo a dar um novo rumo na carreira. Só que ele não voltou. Passaram-se 7 meses. 7 meses. E ninguém sabia onde ele estava. Sem os antipsicóticos que controlavam a doença, sem dinheiro no bolso, ele acabou vagando pelas ruas, perdido num mundo que ele nem conseguia entender direito. Quando finalmente o encontraram, o estado dele era de cortar o coração. Aleph não lembrava nem que tinha uma casa, uma mãe, uma vida para voltar. Imagina só, um cara que já foi aplaudido por milhares de telespectadores, agora sem nem saber quem ele era. Depois desse episódio, ele voltou para a casa da mãe, mas a coisa não parou por aí. Aleph continuou fugindo outras vezes, como se algo dentro dele ainda o puxasse para longe. Hoje, aos 47 anos, ele vive com a mãe em Macaé, mas a carreira de ator? Essa ficou enterrada no passado. Dá um nó na cabeça pensar como a saúde mental pode derrubar alguém assim, né? O que você faria no lugar dele? Conta aqui nos comentários. Já ouviu falar de O Grande Otelo, um dos maiores nomes do humor e do cinema brasileiro? Carlos Sebastião Vasconcelos é um dos herdeiros desse legado. Nos anos 90 e 2000, ele marcou presença em A Praça é Nossa, trazendo risadas para milhões de telespectadores com aquele jeitão descontraído que herdou do avô. Mas, apesar do sangue artístico nas veias, a vida dele tomou um rumo que ninguém esperava e que está bem longe das luzes do palco. Tudo começou a desandar quando o vício em entorpecentes entrou em cena. Carlos perdeu o controle e o dinheiro que ele tinha acumulado foi embora rapidinho. Primeiro, ele acabou morando dentro de um carro em Copacabana, no Rio de Janeiro, tentando se agarrar ao que sobrava da antiga vida. Mas nem isso durou. O carro foi embora e ele caiu de vez nas ruas, vivendo perto de um hotel no centro da cidade. Em 17 de março de 2019, o Domingo Show, com Geraldo Luiz, mostrou essa realidade crua e levou Carlos para uma clínica de reabilitação. Lá, ele conseguiu dar um passo para trás do abismo. Saiu limpo, reencontrou a família e, em 2019, parecia animado com o futuro. Ele desabafou. Muitas vezes não é que você não queira ser internado, você só quer que alguém te ouça. E ninguém ouve. Hoje, ele está tentando reconstruir a vida, mas o brilho da TV ficou no passado. Será que o peso de um nome famoso como O Grande Otelo acabou sendo mais uma pressão do que uma ajuda? O que você acha que ele precisava para não cair tão fundo? Me conta aí nos comentários. Maria Rocha. Tá fazendo o quê? Cadê o Andréas? É que ele não vai vir, Kiara. Por que? Aconteceu alguma coisa? Não. Na verdade, não foi o Andréas que era o motor desse encontro aqui pra você. Se você cresceu assistindo Malhação, com certeza lembra da Kiara, personagem que marcou a temporada entre 10 de abril de 2007 a 27 de março de 2009. Quem dava vida a ela era Maria Rocha, uma jovem atriz cheia de energia que parecia ter o mundo aos seus pés. Além de Malhação, ela brilhou em Flor Bela e até comandou a TV Globinho, aquele programa que era o xodó das manhãs. Mas, por trás das câmeras, a vida dela não era tão colorida quanto os cenários da TV.
Dizem que Malhação não pagava tão bem assim. O ator Fiuk, que também passou por lá, já revelou que ganhava menos de R$2.000 por mês na época. Para Maria, o salário pode até ter aberto portas, mas não foi o suficiente para segurar as pontas quando uma crise financeira bateu à porta. Anos depois do sucesso, ela enfrentou um despejo que ninguém esperava. Em algum momento após 2009, a justiça tirou ela e o filho do apartamento onde viviam em Ipanema, no Rio de Janeiro, por falta de pagamento. Para piorar, Maria ainda lidava com cobranças da escola do filho, que apertavam o orçamento já estourado. De repente, a menina que animava adolescentes na TV estava sem teto, lutando para recomeçar com um filho pequeno dependendo dela. Hoje, não se fala muito sobre onde ela está ou como está se virando, mas a história deixa um gosto amargo. Será que a Globo poderia ter dado um suporte maior para ela? O que você acha que mudou na vida dela para chegar nesse ponto? Conta aqui nos comentários, porque essa é daquelas que fazem a gente refletir. Carlinhos da Silva. Agora, segura essa montanha-russa emocional. Você já deve ter rido muito com o mendigo do pânico, né? Pois o cara por trás do personagem, Carlinhos da Silva, tem uma história que mistura comédia, tragédia e redenção. Antes da fama, a vida dele já era punk. Aos 4 anos, ele fugiu de casa e virou morador de rua, enfrentando o frio, a fome e até o vício em entorpecentes. Mas aí o destino deu uma chance. Carlinhos começou na Jovem Pan ganhando R$150 por mês e, com o tempo, virou uma estrela do humor. No auge do pânico, ele faturou uma fortuna, o suficiente para comprar um imóvel de R$3 milhões. Só que a grana subiu a cabeça e as escolhas erradas vieram junto. Em 2020, ele perdeu esse imóvel por falta de pagamento e as coisas só pioraram. Carlinhos foi preso em 15 de janeiro de 2020 porque estava foragido desde 2022, devendo R$250 mil de pensão alimentícia. Quando saiu, ele desabafou: "Eu não estou mais ganhando aquele valor, vou ter que começar a mandar a metade. Imagina você, 6 anos para rever uma pensão, mas tem que mandar o mesmo valor antigo, mesmo desempregado ou ganhando menos." A conta não fechava e a realidade bateu forte. Desempregado há 7 anos, ele viu o personagem de mendigo virar um espelho da própria vida. É daqueles casos que fazem a gente pensar: até onde a fama ajuda ou atrapalha? Qual seria o seu conselho para ele? Me conta aí. Aretha Marcos. Agora, uma história de família famosa que não terminou em conto de fadas. Aretha Marcos é filha da lendária cantora Vanusa, que nos deixou em 8 de novembro de 2020, e irmã de Paloma Duarte, atriz conhecida por aí. Com um DNA artístico desses, você imagina que Aretha teria uma vida de glamour, né? Mas não foi bem assim. Credo, esses caminhos eu conheço. Ela também é cantora, mas nunca alcançou o mesmo brilho da mãe ou da irmã, e a vida dela tomou rumos bem mais difíceis. Em 2020, Aretha apareceu pedindo ajuda pública. Eu tô fazendo uma campanha para eu comprar minha casa própria, que é o meu sonho, para ninguém nunca dizer que eu não lutei pelos meus sonhos. Ela lançou uma campanha para arrecadar R$150 mil e comprar uma casa própria. Só que, de todo esse esforço, conseguiu apenas 5 mil. Na época, ela vivia de aluguel numa casinha simples numa vila, bem longe do luxo que a família Marcos já representou. Em 2022, a coisa ficou ainda mais séria. Numa nova campanha, ela disse que não comia há 24 horas. Aretha abriu o coração. Passei por momentos muito difíceis, pessoais, familiares, psíquicos, onde eu me perdi completamente. Discreta sobre a vida pessoal, ela parece ter ficado à sombra da fama dos parentes. Será que faltou apoio da família ou da mídia para ela se reerguer? O que você faria no lugar dela? Deixa sua opinião aí. Maurício Alves.
E aí, já imaginou perder tudo por causa de um ciúme que nem era seu? Pois é, essa é a história de Maurício Alves, um ator que fez sucesso nos anos 80 em Sassaricando, uma novela que marcou época na Globo. O cara tinha carisma, talento e um futuro promissor na TV. Mas, de repente, tudo desmoronou. E o motivo? Um diretor com o ego ferido. Reza a lenda que Paulo Biratã, diretor de núcleo da emissora na época, ficou com ciúmes de Maurício por causa de uma jornalista com quem ele tinha um rolo. Verdade ou não, o fato é que, em algum momento no fim dos anos 80, Maurício levou um pé na bunda da Globo e viu sua carreira ir ladeira abaixo. Sem salário, sem reservas e sem novos convites, ele caiu num buraco fundo. As ruas viraram sua casa e o glamour das novelas ficou só na lembrança. Mas olha só como a vida dá voltas. Depois de anos lutando, Maurício encontrou uma luz no fim do túnel. Ele conseguiu um emprego numa empresa de dedetização. Isso mesmo, matando baratas para sobreviver. Com esse trampo, ele criou os filhos e, aos poucos, montou seu próprio negócio. Em 17 de março de 2019, o apresentador Geraldo Luiz deu um empurrãozinho, presenteando ele com uma bolsa numa escola de atores. Será que vem um retorno triunfal para as telas? Por enquanto, a TV ainda não abriu as portas de novo, mas a história dele já é de arrepiar. O que você acha? Ele merecia uma segunda chance na Globo? Conta aqui nos comentários. Heloísa Fontes. Já pensou em desfilar para Dolce & Gabbana e morar em Nova York como uma top model? Heloísa Fontes viveu esse sonho. Nos anos 2010, ela era um nome quente na moda internacional, ganhando até R$31 mil por dia. Mas, em 2019, o conto de fadas virou pesadelo. A dependência química derrubou a carreira dela, e Heloísa voltou para o Brasil num estado que ninguém reconhecia. Em 2020, ela simplesmente sumiu. Familiares e amigos ficaram desesperados até que, em 15 de agosto de 2020, ela foi encontrada desorientada na favela do Cantagalo, em Ipanema, Rio de Janeiro. O estado dela era tão grave que precisou ser internada num instituto de saúde mental. E não foi só o dinheiro que ela perdeu. Heloísa também teve a guarda da filha tirada e a menina acabou sendo adotada na Europa. De um cachê milionário para viver perdida nas ruas, essa queda é daquelas que chocam. Será que a pressão da moda contribuiu para isso? O que você acha que podia ter salvado ela desse destino? Conta aqui nos comentários. Edson Café. Se você curte samba, já deve ter dançado ao som do Raça Negra nos anos 90. Edson Café era um dos pilares do grupo, vivendo os anos dourados da banda. Hotéis de luxo, viagens, cachês altíssimos. Ele tinha tudo que um músico sonha. Mas em algum momento dos anos 2000, a vida deu uma rasteira daquelas. Edson sofreu um derrame que paralisou um lado do corpo, e o que era para ser só um susto virou o começo do fim da carreira dele. Lentamente, o Raça Negra foi se afastando dele, e a grana que entrava murchou. Frustrado com o fim dos palcos, Edson caiu no vício em entorpecentes e aí foi ladeira abaixo. Há quase 20 anos ele perdeu tudo: a fama, o dinheiro, a estabilidade. Hoje, ele entra e sai de clínicas de reabilitação, mas volta e meia é encontrado nas ruas como um andarilho, perdido entre o passado glorioso e um presente cruel. Imagina só, de rei do samba para lutar contra os próprios demônios. Será que o grupo podia ter apoiado mais ele nessa fase? O que você acha que mudou tudo para ele? Me diz aí. Eu dormia em hotéis 5 estrelas, né? Hoje em dia eu durmo na praça olhando para as estrelas. Sabe que você perdeu tudo de um dia? Regininha Poltergeist. Agora segura essa história que é puro contraste. Nos anos 90, Regininha Poltergeist era um nome que não saía da boca do povo. Atriz, ex-modelo, ela aparecia em programas como Zorra Total e Puro Êxtase.
além de estampar capas de revistas e estrelar filmes adultos que fizeram dela uma verdadeira sensação. O auge? Ela chegou a faturar cerca de R$1 milhão, uma fortuna para a época. Com esse dinheiro, Regininha conseguiu deixar para trás um casamento tóxico que aprendia e parecia que o futuro ia ser só sucesso. Mas, como a gente sabe, a vida adora pregar peças. Tudo mudou quando ela virou mãe. O brilho dos holofotes começou a apagar. Os convites para trabalhos foram sumindo e o dinheiro, que parecia infinito, evaporou. Sem ter como se sustentar, Regininha tomou uma decisão que ela mesma descreveu com uma sinceridade brutal. Por mais que eu tivesse muitos fãs, eu não tive muita sorte nos meus casamentos. Uma criança de 6 meses no colo, em casa, assim, um tostão. E aí eu optei. Ou eu como um cachorro quente, ou eu aceito a proposta de comer uma feijoada, uma lagosta e champanhe, e pagar minhas contas, as dívidas que ele deixou. Ela começou a vender o corpo para colocar comida na mesa e criar o filho. Uma escolha que mostra o desespero de quem já esteve no topo e caiu tão baixo. O fundo do poço veio em 2021. Regininha foi encontrada vivendo num posto de gasolina no Rio de Janeiro, depois de ser despejada da casa onde morava no Recreio por não conseguir pagar o aluguel. Imagina só, de capas de revista para dormir ao relento num lugar assim? Hoje, ela mora com o pai e, recentemente, precisou ser internada por problemas psiquiátricos. É uma história que faz a gente refletir. Será que a fama vem com um preço alto demais? Tivesse muitos fãs, eu não tive muita sorte nos meus casamentos. Com uma criança de 6 meses no colo, em casa, sem um tostão. E aí eu optei, ou eu como um cachorro-quente, ou eu aceito a proposta de comer uma feijoada, uma lagosta. Entendi. E champanhe, sei lá o quê, e pagar minhas contas, as dívidas que ele deixou. O que você acha que ela podia ter feito diferente? Me conta aqui embaixo. Thiago Baldini. Agora vamos falar sobre uma história que mistura talento, tragédia e um recomeço improvável. Thiago Baldini é um nome que já passou pela Globo e pela Record, com vários trabalhos no currículo que mostravam o quanto ele era versátil. Ele vivia o sonho de todo ator. Papéis na TV, reconhecimento e uma vida que parecia estável. Mas, em algum momento dos anos 2010, uma perda mudou tudo. A morte da esposa dele desencadeou uma depressão que derrubou o mundo dele. Thiago tentou afogar a dor de um jeito que muita gente já viu dar errado, gastando tudo que tinha sem pensar no amanhã. Em um mês, ele queimou 50 mil euros em Ibiza, vivendo como se o dinheiro nunca fosse acabar. Só que acabou. E rápido. As portas da TV começaram a se fechar e ele ficou sem chão. Hoje, Thiago usa as redes sociais para contar essa jornada. Ele virou músico de rua, tocando no metrô para fazer uns trocados. Por um tempo, chegou a morar numa paróquia, dependendo da boa vontade de quem passava. Para piorar, virou notícia em 2023 por furtar um celular. Um sinal de como as coisas estavam apertadas. Agora, ele vive de doações dos fãs e tenta se reerguer. Mas o brilho dos estúdios ficou para trás. Será que a depressão foi o único vilão aqui? Ou ele podia ter buscado ajuda antes? O que você acha dessa virada dele? Então, assim, eu já tive um pouco de esperança. Porque, na verdade, se não quiser me ajudar financeiramente, me doe um violão. Se você me doar um violão, amanhã eu estarei tocando em todos os bares. Kelina. Kelina é um nome que brilhou na Globo nos anos 2000. Cantora e atriz, ela marcou presença no filme e na série Antônia, ganhando R$21 mil por 4 meses de trabalho. Uma grana boa para a época. Mas o sucesso não durou. Em 2013, ela desabafou numa tarde na TV sobre o desemprego e a depressão que vieram depois da fama. A vida pós-Globo foi de luta. Em 2014, ela apareceu no Balanço Geral pedindo ajuda para voltar aos palcos.
Na época, trabalhava em telemarketing por R$500 por mês, com apoio da mãe. Mas, em 2019, a coisa desandou de vez. Kelina avisou a família que ia morar nas ruas e desapareceu. Uma semana depois, em 10 de março de 2019, ela foi encontrada, mas a situação dela era preocupante. Em 2022, de volta ao balanço, ela pediu emprego de novo, mostrando que ainda luta para se tratar e se reerguer. Hoje, ela tenta voltar à ativa, mas o caminho está longe de ser fácil. Será que a TV abandonou ela rápido demais? Me diz o que você pensa aí nos comentários. Rubens Sabino. O que você acha da Cracolândia? Um pedaço do inferno. Vamos para uma história que mistura cinema, ruas e um destino cruel. Em 13 de outubro de 2002, Cidade de Deus estreou nas telonas e um jovem de 18 anos chamado Rubens Sabino brilhou como o Neguinho. O filme foi um sucesso mundial, concorreu ao Oscar e parecia que a vida de Rubens ia decolar. Mas a realidade dele era bem diferente do glamour de Hollywood. Antes mesmo do filme, ele já vivia nas ruas desde os 8 anos, lutando para sobreviver. E o cachê do longa? Apenas R$5.000. Uma mixaria para um papel que marcou tanta gente. Depois do lançamento, Rubens caiu no vício em drogas e a vida dele virou manchete por motivos tristes. Em 2003, ele foi preso por roubar a bolsa de uma mulher num ônibus. A produção do filme até tentou ajudar, levando ele para uma clínica de reabilitação, tanto que ele assistiu ao Oscar de 23 de fevereiro de 2003 lá de dentro. Mas o vício falou mais alto. Amigos e colegas tentaram de tudo, mas acabaram desistindo. Em 2023, ele foi preso de novo, e desde então, ninguém sabe ao certo onde ele está. Em São Paulo, eu vim pra cá por causa do crack mesmo. Aí, tô aqui na Cracolândia um tempo. Quanto tempo? Pô, tô mais de uns 4 anos já. Rubens vive por aí, pedindo esmola, abandonado, como ele mesmo disse. Rubens vive assim, abandonado, pedindo esmola, sem dinheiro e sem trabalho. Faço das tripas coração para não sucumbir ao submundo da droga. Dá um aperto no peito. Pensar que um talento tão jovem não conseguiu escapar, né? Aí, ó, meu passaporte tá aqui, ó. Tirei um passaporte, ó. O primeiro morador de rua da Cracolândia que tem passaporte. Tirei um passaporte. Você vai aqui, pra ó. onde? Ó, eu sou o primeiro morador da Cracolândia, daqui de São Paulo, que ganhou uma passagem, ó. O que será que faltou para mudar essa história? Cida. Da Silva dos Santos. Muito bem-vinda, Cida! Muito bem-vindo, Thiago! Quem acompanhou o Big Brother Brasil lá em 2004 lembra dela. Cida, a primeira mulher a vencer o reality no Brasil. Em 26 de abril de 2004, ela saiu da casa mais vigiada do país com R$500 mil no bolso. Uma bolada para uma ex-babá que sonhava mudar de vida. O Brasil inteiro vibrou com a vitória dela. Mas o que aconteceu depois é daquelas histórias que mostram como o dinheiro pode escorregar das mãos rápido demais. Cida confiou nas pessoas erradas. Parte da grana ela emprestou a amigos que nunca devolveram. E o pior golpe veio quando virou fiadora de uma ex-assessora para comprar uma casa no Rio. A tal assessora não pagou o imóvel. E adivinha quem sobrou na mira da justiça? Cida. Ela conta: fui fiadora dessa pessoa e ela não pagou o aluguel. Me colocaram na justiça, negociei com a proprietária, gastei um dinheirão na reforma da casa dela e acabei perdendo a minha casa no leilão. Para cobrir os custos do processo, ela penhorou o único lar que tinha e tudo foi pro brejo. Antes da pandemia, em 2020, Cida vivia numa casa humilde com o marido motoboy, que ganhava cerca de R$1.500 por mês, enquanto ela vendia bolos no pote para ajudar nas contas. De vencedora do BBB e para lutar por cada centavo. É daqueles casos que fazem a gente pensar: será que ela podia ter gerenciado melhor essa grana?
O que você faria com 500 mil reais para não acabar assim? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Fui fiadora dessa pessoa, né, que se dizia assessora, e ela não pagou o aluguel dessa outra, da casa que ela estava. E me colocaram na justiça e tal. Fui lá, negociei com a proprietária da casa. Acabou que fizemos o acordo. Eu gastei um dinheirão na reforma da casa da mulher. Eu gastei o restante do dinheiro que eu tinha todo com a reforma. E eu perdi minha casa. Foi a leilão e eu já não tinha mais o dinheiro para pagar. A verdade é essa. Josi Campos. Agora, uma história que começa como um conto de fadas e termina em tragédia. Não é menos, como Alexandre Frota aqui ao meu lado, gatíssimo, né? Vou fazer uma entrevista. Josi Campos era um nome forte nos anos 90. Modelo, atriz, quase Miss Brasil e eternizada como garota de Ipanema. Ela desfilava nas maiores escolas de samba, Mangueira, Portela, e brilhava sob os holofotes. Mas aos poucos, ela foi se afastando da mídia e o que veio depois foi duro. Josi caiu na depressão e começou a usar entorpecentes, perdendo o controle da própria vida. No auge da crise, ela vivia numa cobertura na Lagoa, no Rio, avaliada em 2 milhões de reais. Mas não tinha água, luz ou gás. E ela sobrevivia catando restos de comida na rua, pesando menos de 50 quilos. Imagina uma mulher que já foi símbolo de beleza e glamour. Agora, nessa situação? Em algum momento, nos anos 2000, vizinhos e autoridades intervieram. Josi foi retirada de lá e internada numa clínica psiquiátrica por causa da esquizofrenia. Foram 10 anos vivendo assim, entre idas e vindas, até que a poeira baixou. É uma história que mostra como a mente pode ser o maior inimigo de alguém. Você acha que ela teve chance de pedir ajuda antes de tudo desabar? Deixa seu palpite aí. É chocante, né, galera? A fama é tipo um castelo de areia. Vem uma onda e acabou. Essas histórias provam que ninguém tá blindado contra os tombos da vida. Do estrelato pras ruas em um piscar de olhos. Seja por vícios, doenças ou grana mal administrada. Valorize sua jornada e lembra: aplausos não pagam boletos. Se esse conteúdo te impactou, destroça esse like. Inscreva-se, ativa o sininho e compartilha com a galera. Até o próximo vídeo.